Fala galera que já é inscrita no Pautas e Táticas ou você que vai se inscrever assim que o vídeo acabar. Gente, se vocês estão esperando eu fazer uma análise tática, minuciosa, jornalística da final da Libertadores, eu não vou fazer não. Eu posso até falar um pouquinho sobre o jogo, algumas questões e tal, mas esse vídeo é para falar do meu sentimento como torcedor, de ter vivido tudo que eu vivi, não só ontem, né, mas esse vídeo não é só sobre a conquista de ontem, é sobre toda a minha vida e toda a espera, né, que acabou por um título dessa magnitude, de todos os botafoguenses, 130 anos de história, para mim 28 anos de vida, e como isso foi simbólico para mim da forma que aconteceu. Eu não assisti com uma grande quantidade, massa de torcedores em local público. Obviamente eu não fui a Buenos Aires, eu não fui à FanFest no Newton Santos, eu não fui ao evento que rolou em General Severiano, eu não vi em um bar, eu vi na minha casa com os meus, com pessoas muito importantes para mim. A minha mãe, que é a pessoa mais importante da minha vida, que é a vascaína, mas que assim, ela se doou muito na torcida pelo Botafogo desde o início da Libertadores. Chegou aí comigo a um jogo, inclusive, que o Botafogo perdeu contra o Júnior Barranquilla na fase de grupos. E desde a pré-Libertadores, sabe? Desde aquele primeiro playoff, antes da fase de grupos, tendo ela visto o meu sofrimento, né, com o que aconteceu no ano passado, ela tem cravado, ela vinha cravando que o Botafogo ia ser campeão nesse ano, da Libertadores. E ela viu aquilo, ela vestiu a camisa, ela gritou, ela chorou, ela se emocionou, ela viveu tudo isso comigo. E ninguém melhor do que ela para traduzir em palavras, para entender como é que foi o meu sentimento e para saber como é a minha relação com o Botafogo. Além dela, meu melhor amigo, Rubens Marques, um abraço para ele, a pessoa com quem eu mais fui ao estádio, né? E eu sou um cara que eu tenho poucos amigos. Eu costumo dizer assim que cada um tem a quantidade de amigos que cabem numa mão e muitas vezes não usa todos os dedos para poder nomear esses amigos. E às vezes a gente acha que uma pessoa conquistou a sua confiança para você nomear um dos seus dedos com o nome dela. E aí a pessoa te decepciona e você tira o nome dela das suas mãos. O Rubens, desde que eu o conheço, em 2006, quando a gente tinha 10 anos, ele nunca saiu. O nome dele nunca saiu da minha mão. Ele sempre foi o meu melhor amigo, desde que eu o conheço. Muito botafoguense, muito mais tranquilo do que eu. E foi simbólico também que ele estivesse aqui, que ele estivesse presente aqui comigo na minha casa, vendo o jogo. Ele que tem uma condição muito melhor, ele poderia, sei lá, ter tentado um ingresso para a Argentina, ele poderia ter ido numa fanfest, mas ele optou por estar aqui comigo e assistir esse jogo junto comigo na minha casa. E a outra pessoa que esteve aqui foi o meu primo, o William, que tem muita influência no fato de eu ser botafoguense. Nós fomos criados juntos como se fôssemos irmãos. Minhas primeiras lembranças com o futebol, jogar videogame, jogar futebol na rua, assistir futebol, foi com o William. E é simbólico para mim também que ele estivesse aqui nesse momento. Inclusive, a gente que passou por muita coisa junto, né, William? Essa aqui foi a minha primeira camisa da vida, né, uma camisa do Dodô. A gente lembra bastante desse momento, né, de campeonatos cariocas perdidos em finais. E, cara, eu fiz questão que essa camisa tivesse comigo na hora do jogo, com ele ao lado, a filhinha dele do lado também. Ele tá tentando fazer virar botafoguense. Tomara que ela vire, né? Tomara que ela se apaixone pelo clube também. E, cara, o William que é botafoguense por causa do pai dele, meu tio Guilherme, que infelizmente não tá mais entre nós. A gente perdeu meu tio na pandemia, em 2020. Eu lembrei muito do meu tio quando a gente se classificou para a final. Quando a gente eliminou o Peñarol e foi para nossa primeira final da história, né? Não só a nossa vendo, mas a primeira final do Botafogo.
E infelizmente ele não estava aqui para ver. Eu pensei muito, cara, ele merecia tanto viver esse momento. Ele que me levava muito assim. A gente não tinha televisão a cabo, sabe? A gente só tinha canais abertos e muitas vezes o Botafogo não passava nos canais abertos, a maioria dos jogos. E ele me levava muito assim pra gente ver na casa de algum amigo dele. Às vezes o William, né, o filho dele, ele não tava em casa, tinha saído, ia ver em outro lugar. Ou, sei lá, ia fazer outras coisas e ele queria uma companhia, ele me chamava pra ir ver. E eu fui muitas vezes com ele, né? Assistir os jogos e infelizmente ele não estava aqui para ver o Botafogo ser campeão da Libertadores da América. E eu lembrei muito dele, tanto na semifinal como agora na final, comemorando o título. Cara, eu nem sei quantas vezes, já perdi a conta de quantas vezes eu já chorei. Hoje, inclusive, são 9 da manhã. Eu acordei umas 6 horas, do pouco que eu consegui dormir e já assisti algumas coisas, já me emocionei demais. E, cara, tudo isso foi muito simbólico pra mim. Ter vivido tudo isso com essas pessoas foi muito simbólico pra mim. Mas falando um pouquinho sobre o jogo, né? Da forma que foi, né, cara? Todo aquele panorama que a gente pintava do Botafogo favorito pra final, que iria tomar as rédeas do jogo, que não muda, né, a sua forma de jogar pensando em como o adversário joga, ou se está em casa ou fora, é uma final em jogo único, campo neutro. E a gente imaginava que o Botafogo ia ter as rédeas da partida e talvez o Atlético, se não saísse da sua característica, tentasse trocar, teria dificuldades para tentar conter o Botafogo. E se fechasse na defesa, exploraria o ponto fraco do Botafogo, que é abrir essas defesas muito fechadas. Mas com 30 segundos o Gregory é expulso. E assim, eu não vou entrar no mérito da justiça, né, dele ter sido expulso corretamente, incorretamente, até para vocês não me chamarem de clubista, mas eu até acho que ele toca na bola primeiro e é o Fausto Vera, né, que vai ao encontro no momento que ele abaixa o pé, mas eu acho que o árbitro expulsa porque o Vera acaba sangrando e não dá para julgar, né, não dá para falar que não foi justo. Quando a gente vê pé alto, jogador sangrando no chão, enfim. Mas isso tudo muda, né, completamente o panorama do jogo. A partir dali, o Atlético com um a mais é quem se torna o protagonista da partida, quem tem que tomar as rédeas da partida e é quem tem que atacar. E aí o Botafogo precisa se defender da forma que dá, com um a menos, com um volante a menos. O Danilo chega a aquecer nesse momento, a gente achou até que ele fosse entrar na partida, mas o Arthur Jorge opta por manter o time que está em campo, baixar o Marlon Freitas para a primeira linha, formar uma linha com 5, por vezes com 6, com o Luiz Henrique também baixando, ajudando o Vitinho ali pelo lado direito, mantendo à frente praticamente só Savarino, Almada e Igor Jesus para poder o Igor fazer a parede e os dois baixinhos habilidosos, né, os gringos, puxarem os contra-ataques. Numa dessas escapadas o Botafogo abre o placar. Cara, eu não vou saber a minutagem, porque eu tava completamente bêbado. Mas até no momento que o Luiz Henrique cai pela esquerda, ele faz a jogada, finaliza em cima... Aliás, ele faz a jogada, toca pro Marlon. O Marlon finaliza em cima da marcação, no rebote ele pega e faz o gol, abre o placar, a gente explode de alegria, felicidade. E depois, numa própria jogada do Luiz Henrique, o Everson comete o pênalti e o Alex Telles também faz o gol. Eu falei pro meu amigo Rubens, antes do jogo começar, que quando eu visualizava o Botafogo fazendo 1-0, sempre a imagem que vinha na minha cabeça era do Alex Telles comemorando o gol. Não sei porquê. Uma coisa aleatória, sabe, que veio na minha mente de que ele faria o gol nessa final. Não foi ele que abriu o placar, ele foi o segundo gol, mas sei lá, mano. Às vezes as coisas têm que ser... Às vezes o que é pra ser acontece. E aconteceu. Na volta no intervalo, o Atlético faz algumas alterações, né? Tira alguns jogadores que tinham amarelo, o Lianco, o próprio Fausto Vera, e também o Scarpa, que não tinha amarelo, mas também sai. Ele põe o Mariano, montando uma primeira linha com 4, mantém o Alan Franco na frente, né, só um volante, e praticamente todos os outros são atacantes. Ele põe no time o Bernard e põe no time o Vargas. Aliás, que partida ruim do Paulinho, né, cara? Não pegou na bola. Se o Botafogo teve um a menos, o Atlético praticamente teve
10 em campo também, porque o Paulinho não pegou na bola, gente. O Paulinho não jogou. Não jogou. Mas, enfim, o Atlético diminui logo no começo do segundo tempo, pro meu desespero, numa cobrança de escanteio que o Vargas nem sai do chão. Primeiro toque dele na bola, diminui o placar e aí a gente agoniza até o final do jogo, né? O Botafogo também mexe no time. Eu queria a entrada do Danilo no jogo, mas talvez no lugar do Almada, até por uma questão de estatura, também por uma questão de velocidade. Savarino tinha mais velocidade para puxar contra-ataque, mas ele põe o Danilo no lugar do Savarino, mantém o Almada no jogo mais um tempo, e também troca o Telles pelo Marçal. O Telles já tinha amarelo. Depois de mais algumas alterações do Atlético, né, entra o Allan Kardec no lugar do Davidson. O Botafogo mexe de novo. O Luiz Henrique, que correu demais, né, fazendo esse vai e volta, sai bastante cansado, ele já estava andando em campo, para o lugar do Júnior Santos, e o Matheus Martins entra agora sim no lugar do Almada. E no fim do jogo, a última alteração, sai o Igor e entra o Alan. Então, personagens como Tiquinho, como Eduardo, que estavam no time ano passado, não jogaram nessa final. E no último minuto, quando eu já estava ali sofrendo muito, já estava chorando bastante, nervoso, né, aqueles últimos minutos, aquela história do Botafogo, que não tem, já ganhou até o apito final, e aquela história recente também, principalmente do último ano, né, de tomar gols em finais de jogos. Mas dessa vez Deus sorriu pra gente e nós não sofremos o gol. Não só não sofremos o gol, como também marcamos, né? Jogada do Júnior Santos, ele tenta passar pro Matheus Martins, a zaga corta, sobra para ele, o artilheiro da Libertadores também marcar o gol do título no último minuto. E aí eu desabo de chorar. Cara, pra quem só viu o Botafogo ganhar Campeonato Carioca e Série B, poder encher a boca hoje e dizer que a gente é campeão da América, cara. É muito emocionante. Perdão. E, gente, não me leve a mal. Eu sei separar o joio do trigo. Eu sei que existe muita gente que não é botafoguense, estava torcendo pro Botafogo, para ver pessoas felizes. Pessoas que são importantes felizes. Eu mesmo, eu postei, talvez num tom de brincadeira, mas não era brincadeira, era sério, eu temia até pela minha vida. Porque eu cheguei a postar no Instagram e alguns de vocês inscritos aqui me seguem na minha conta pessoal, né? Que, cara, para valorizarem muito a minha amizade naquele momento ali, porque eu não sabia o que seria de mim até as 7 da noite de sábado, que era quando provavelmente a gente teria o apito final. E tivemos, e o Botafogo foi campeão, graças a Deus. E então esse vídeo também é pra falar que eu tô vivo. Tô muito vivo. E como eu ia dizendo, eu sei separar o joio do trigo, eu sei que tem muita gente que torce, que torceu pra ver botafoguenses felizes, mas eu também sei que tinha muita gente que vai ter que engolir, que morreu com o grito entalado de time pipoqueiro, de time cavalo paraguaio, de time pequeno, que é o que a gente cresce ouvindo, né? Dos rivais aqui, que o Botafogo não ganha título. O Botafogo não é um time de chegada. O Botafogo é fadado ao fracasso. Que não adianta investir. O Botafogo não tem torcida. A gente cresce ouvindo muita coisa, sabe? E eu não quero parabéns de quem estava preparado com esse grito na garganta para poder zoar a gente, para poder fazer pouco da gente. Para quem me conhece e viu como eu fiquei no final do ano passado, criando toda aquela expectativa e vendo tudo ruir, e que mesmo assim não teria nenhuma pena de vir me zoar, sabendo que eu ia estar,
sabe, numa fossa desgraçada se caso esse título não tivesse vindo. Então eu não quero parabéns dessas pessoas. Eu não quero tapinha nas costas, sorriso amarelo hipócrita de quem torceu contra. E tem todo o direito, porque ninguém é obrigado a torcer pro time dos outros. Eu não torço. Mas eu não sou hipócrita de falar que torço. E eu não quero essa hipocrisia comigo. Mas os de verdade eu sei quem são. Os que estão comigo eu sei quem são. E as pessoas mais importantes para mim estavam aqui comigo ontem. Se você é torcedor do Botafogo, comemore muito, cara. Muito. Não tenha nenhuma vergonha de comemorar. Se você perdeu entes queridos como eu, que torciam pro Botafogo, dedica essa vitória para eles também. Eu sei que o futebol é uma coisa, às vezes, ingrata, porque a gente dedica a nossa vida a torcer por um time, a gente tem tanto amor por um clube, por uma instituição, que muitas vezes não devolve isso pra gente, e cujos resultados dela estão completamente fora do nosso controle. A gente não tem controle nenhum sobre o que vai acontecer na partida do nosso time. Mas a gente se sente responsável, sabe? Por exemplo, eu assisti toda a campanha do Botafogo nos canais fechados, na ESPN, na Paramount. Eu iria assistir com a galera aqui, na sala aqui, numa outra TV que não tem acesso a canais fechados, a transmissão na TV aberta. Mas por uma questão de superstição, de se sentir responsável, né, pelo resultado, o que a gente fez? A gente pegou a TV aqui do quarto, que é uma TV que tem esses acessos a outros canais, e colocou lá fora, na nossa varanda aqui de casa, para poder assistir, mesmo que com um delay, mesmo que vendo a galera na rua comemorar primeiro, e sabendo que a vizinha aqui é botafoguense também. Eu moro ao lado de um bar e o pessoal comemorou o gol antes, comemorou pênalti antes. Eu achei até que no gol do Júnior Santos eles estavam comemorando o final do jogo. Eu já tinha ajoelhado pra chorar e era o terceiro gol. Mas valeu muito a pena, cara. Valeu muito a pena. Mesmo com delay. E o delay não é de alguns segundos, não, cara. O delay da nossa demora de comemorar, pra mim, durou 29 anos. Pra muitos, muito mais, né, que são mais velhos. Pro nosso clube, 130 anos. Somos os últimos dos 12 grandes clubes brasileiros a poder comemorar o título da Libertadores. Mas nós conseguimos. E parte dessa emoção é ter achado que eu ia passar por essa vida, eu ia morrer e não ia ver o Botafogo comemorar esse título. Mas hoje esse título é nosso. A gente é campeão da América. Daqui a 4 dias a gente pode ser campeão brasileiro. Pra fechar, pra exorcizar qualquer fantasma do ano passado também. Eu sou de 96, o Botafogo não ganha o brasileiro desde 95, eu não vi. Eu não vi. O Botafogo tá classificado para 2 mundiais. Ah, não tem chance de ganhar, que se dane, cara. O Botafogo vai estar lá. Vai ser o representante do Brasil no Mundial de Clubes. Vai prorrogar seu calendário ainda esse ano, ainda vai ter muita emoção pra gente. Eu achei que eu fosse chorar mais, mas acho que nem não tem mais lágrima, cara. Eu já chorei tanto, tanto de ontem pra hoje. Parabéns, torcedor botafoguense, você merece demais. E parabéns também pro Atlético, cara, porque ninguém chega na final da Libertadores à toa. Ninguém elimina o River da forma que eliminou à toa. Me manteve nervoso até o fim do jogo.
Tem males que vêm pro bem, né? A expulsão, que seria um dificultador pro Botafogo, meio que obrigou o Atlético a se lançar, a sair pro jogo, não fazer aquele antijogo que algumas equipes dificultaram, né, nos últimos jogos do Brasileiro, ficando lá atrás, se defendendo. E isso tornou a final mais honrosa. Dois times que quiseram jogar. Nem o Botafogo fez isso, com 1 a menos, desde os 30 segundos de jogo. E venceu a partida por 3-1. Isso é heróico. Isso é histórico. Isso é um motivo de muito orgulho para nós. Esse elenco tem muita vergonha na cara. E não foi só por causa do dinheiro do Textor. Tem muito trabalho. Muito mapeamento de mercado. A escolha minuciosa do treinador para não errar de novo como errou nas últimas escolhas, pós Luiz Castro. A valorização de lideranças como a do Marlon Freitas, que é o único titular que estava no time no ano passado, e é simbólico também que ele seja o capitão desse time, que ele seja a liderança responsável por levantar a taça. E até hoje, quando eu vejo a imagem do meu time levantando a taça da Libertadores, eu desabo, cara. Eu achei que eu iria desabar nesse vídeo, mas embora os momentos de voz embargada, a lágrima não chegou a sair. Que bom. Mas quem esteve comigo aí de ontem para hoje me viu chorar demais. Eu sei que eu vou chorar mais algumas vezes. Vou me emocionar mais algumas vezes. Principalmente quando eu falo do meu tio. Eu me emociono muito. Mas é isso. Comemore muito, torcedor botafoguense. O ano ainda não acabou. Tem mais emoção reservada para nós até o fim do ano. A gente merece demais. Não sei se tem alguém que merece tanto quanto, mas eu tenho certeza que ninguém merece mais do que a gente. O botafoguense merece muito essa alegria. Merece muito essa emoção e essa felicidade. O Botafogo é enorme, cara. O Botafogo nunca foi pequeno. E a gente nunca viveu dos títulos para saber disso. A gente nunca dependeu dos títulos para saber disso. De uma frequência, de uma constância. O botafoguense vive do Botafogo. É apaixonado pelo Botafogo. E é ser o Botafogo que faz o Botafogo ser grande. Se a seleção brasileira hoje é a maior seleção do mundo, a maior campeã de Copa do Mundo, ela deve muito ao Botafogo. O Botafogo conta a história do futebol brasileiro, ou ajuda muito a contar essa história. Eu tenho muito orgulho, cara, de vestir essa camisa. Muito orgulho, muito orgulho. Eu amo demais esse clube. E nada vai tirar a minha alegria. Eu finalmente posso dizer que eu sou campeão da América. Eu vou ficar por aqui. Obrigado, gente, por ter acompanhado o vídeo até aqui. Continuem ligados no Pautas e Táticas. E até a próxima.